neste momento nós vamos para a mensagem dessa noite. Deus já falou conosco nessa noite. Se nós agora fizéssemos a oração final, saíssemos, fôssemos embora, poderíamos dizer que tivemos um encontro com Deus. Sim ou não? Muito bem. Mas um culto não é completo sem a palavra de Deus. E neste momento nós vamos para a mensagem. Gente, nós estamos no final do ano. Hoje são 23 de novembro. É curioso que para mim, toda vida o ano começa e termina em datas diferentes. Certo? Para mim o ano está encerrando hoje. E eu já posso celebrar a vinda do novo ano, próximo ano. Com vocês eu não sei como é, mas para mim o ano começa e termina em datas diferentes. Na minha cabeça, no meu coração. E quando chega o final de ano, é sempre o momento do Natal. As crianças esperam o Natal, os adultos falam do Natal, acontecem mensagens, acontecem momentos, porque chega o final do ano, é um motivo de gratidão. Todos nós temos motivos de gratidão. Quem tem aqui um motivo de agradecer a Deus por este ano? Levante sua mãozinha, está vendo? Todos nós temos motivos para agradecer a Deus. Só por estarmos vivos já é um bom motivo. Então, nessa noite nós vamos, agora, a partir deste momento, Davi vai abrir aqui. Eu vou pedir que apague essa luz. Hoje é dia de recomeçar. Tem pessoas que estão vindo aqui hoje pela primeira vez. E tem pessoas que há muitos dias não vinham aqui. E hoje está aqui. E eu vou perguntar no final se esse ambiente está ou não está receptivo. E melhor vai ficar porque nós vamos colocar ar-condicionado, bancos estofados, tapetes macios, o maior conforto que esse mundo pode oferecer para o adorador, nós teremos aqui, na beira dessa poeira, para a honra e glória de Deus. Deus seja louvado. Então, se você gostar deste encontro de hoje, volte nos próximos encontros. Então, a natureza reconhece Jesus como Deus. A natureza reconhece Jesus como Deus. Davi vai abrindo aqui alguma coisa e nós vamos acompanhar. Agora esqueça tudo que passou hoje, esqueça tudo que vai fazer amanhã e concentre sua mente no que Deus vai dizer para nós na sua palavra. Certo? Quando Jesus nasceu, ali está dizendo, uma estrela guiou os magos. Todas as crianças e todo mundo sabe dessa história. Aqueles homens, eles viajaram do Oriente ao Ocidente para encontrar um menino recém-nascido, prometido pelas Escrituras, pelas profecias. Hoje, quando a gente vai em uma viagem, os motoristas são guiados pelo GPS, controlado por um satélite. E hoje você vai para qualquer lugar do mundo guiado pelo GPS. Mas há 2000 anos atrás, aqueles homens de fé que acreditavam nas profecias, eles precisavam de alguém que os guiasse até Belém da Judéia. E Deus fez com que eles entendessem que naquela noite o menino tinha nascido. E que eles, para chegar naquele lugar onde o menino tinha nascido, eles precisavam de alguém que dissesse onde o menino tinha nascido e onde estava o menino. E a Bíblia diz que uma estrela guiou aqueles homens até a manjedoura onde Jesus estava. Você acredita nisso? Levanta sua mão. Você acredita nisso ou você acha que isso é uma historinha para botar o menino para dormir? Eu creio que essa história é real. Eu creio. Vamos mais para frente. Olha o texto. E perguntavam. Quem perguntava? Os homens, os magos, os sábios do Oriente. Perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Eles viram uma estrela diferente. E eles disseram: essa deve ser a estrela que vai nos levar até o menino das profecias. Que coisa extraordinária é isso aqui, gente. E a gente passa o Natal todo ano e não presta atenção
atenção nesses detalhes. E nesse Natal, deste ano, quando você estiver com sua família, fazendo aquela ceia de Natal, comemorando com sua família o Natal, trocando presentes, fazendo amigo secreto, seja o que for que você vai fazer nesse Natal, lembre-se, deixe Deus guiar a sua vida para o canto certo, porque Ele tem meios para nos guiar, muitos meios. Vamos de frente. Os anjos do céu anunciaram o nascimento do menino Jesus. Para quem que eles anunciaram? Para camponeses, pessoas humildes, pastores de ovelhas, que estavam nos campos, na neblina da noite, vigiando os seus rebanhos, olhando para o céu e pedindo a Deus que cumprisse as promessas da vinda do Salvador. E naquela extraordinária noite, Deus enviou os anjos do céu. A Bíblia diz: uma milícia do coro celestial desceu até as colinas de Belém para dizer para os pastores de ovelhas que o menino Deus estava na terra. Aleluia! Diga glória a Deus. Amém. Olha o texto, gente. E de repente apareceu com o anjo uma multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo o quê? Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. E o anjo disse aos pastores: Deus está na terra e Deus não cabe em lugar nenhum. Ele teve que se fazer homem para caber aqui. Então, gente, vamos seguir em frente? Outro momento para a gente refletir e reconhecer que Jesus é Deus. O propósito dessa mensagem é que cada um de nós hoje reconheça que Jesus é Deus. E não cuide de tratar Jesus como se fosse um cara legal. Simplesmente. Jesus não é só um amigo legal. Jesus é Deus. E nessa noite nós viemos aqui para exaltar o nome de Deus e afirmar de todo o coração que Jesus é Deus. E eu quero que você repita com toda a sua força de voz: Jesus é Deus. Amém. Amém. Olha, voltando aqui, Davi, voltando para a imagem. O mar e os ventos obedecem à voz de Jesus. Vamos ao texto? Mateus 8:26 diz assim: então Jesus perguntou. Os discípulos estavam apavorados dentro de um barco que parecia ir afundar por causa de uma grande tempestade. E Jesus pergunta: por que vocês são tão medrosos? Tem algum medroso aqui? Tem alguém aqui que é medroso? Tem? Irmão Dedé é medroso? Gabriel tem que é medroso? Jesus nessa noite está perguntando: por que você é medroso? Em outras Bíblias, fugiu agora. Em outras traduções diz assim: por que você é tão tímido? Homem de pouca fé. Então veja, gente, o texto diz assim: por que vocês são tão medrosos, homens de pequena fé? E levantando-se, Jesus ficou em pé dentro do barco, repreendeu os ventos e o mar, calma, e o mar se aquietou, gente. As águas ouviram a voz de Jesus, mas nós não queremos ouvir. Nós que somos criados à semelhança de Deus, somos seus filhos. As águas que não têm ouvidos, ouviram a voz de Jesus e obedeceram. O vento que não sabe de onde vem e para onde vai. Os ventos das tempestades que podem ter sido provocados pelo inimigo. Não interessa qual foi a razão daquela tempestade. Quando Jesus disse:
calma, o vento parou e o mar se aquietou, e a Bíblia diz que houve grande bonança. Aí o barco planava nas águas, porque o mar e os ventos obedecem a voz de Jesus. Amém. E você está disposto a obedecer a voz de Jesus? Você acha que o que Jesus quer para você é bom ou é ruim? Outro momento importante. Ali está uma mulher à beira da morte. Muitos hoje estão à beira da morte. Muitos. E Jesus chega na casa e a doença some. Quando Jesus chega, a doença some. Olha o texto, olha o texto. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra de Pedro, acamada com febre. Mas Jesus, lá em cima está o texto, viu gente? Nós estamos lendo o telão para ir mais ligeiro, porque nós temos uma longa programação ainda. Mas o texto está ali, você pode conferir em casa. Mas Jesus, tomando-a pela mão, tomou-a pela mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. Aqui nesse texto, gente, eu quero explicar uma coisa. Deus não cura todo mundo. Deus sabe quem é que curado vai servi-lo. E Deus sabe quem é que curado vai virar as costas para ele. Essa mulher foi curada. E ela levantou-se e passou a servi-lo. Para sempre ela serviu a Jesus. Um dia eu fui curada. E eu quero, enquanto eu viver, eu quero servir a Jesus. Amém. Faça esse voto de servir a Jesus. Nunca você vai se arrepender. Nunca. Você vai se arrepender de servir a Jesus. A morte, ali está, o morto se levantando. A morte foge da presença dele. Amém. Vários momentos, no ministério de Jesus, ele repreendeu a morte e chamou de volta o morto à vida. Ali está um caso que é a ressurreição do filho da viúva de Naim. Dois cortejos se encontraram. O cortejo do sepultamento, o cortejo da tristeza, o cortejo da morte, o cortejo do luto, o cortejo da dor. Se encontrou com o cortejo da alegria, com o cortejo da festa, com o cortejo da vida, porque Jesus vinha no segundo cortejo. E na porta da cidade de Naim, os dois cortejos se encontram e formam uma grande multidão. E aquela viúva estava em pranto, porque aquele filho era a única coisa que ela tinha e agora acabava de perder. E Jesus diz: não chore, mulher. E toca no morto e diz: jovem, levanta-te. Olha aqui, gente, que coisa extraordinária. Chegando-se, tocou no caixão e os que o estavam carregando pararam. Então Jesus disse: jovem, o jovem estava morto, gente. O rapaz estava morto, já ia ser enterrado. Jesus disse: jovem, eu ordeno, levanta-te. E o jovem se levantou e foi cuidar da mãe dele o resto da vida. Jesus chegou na casa de Jairo e a menina de Jairo estava morta. Ela tinha 12 anos de idade. E Jesus disse: menina, eu te ordeno, levanta-te. E a menina abriu os olhos, sentou-se, curada, saudável e com fome. E Jesus disse para a mãe da menina: dê comida para ela. A alegria brotou na casa do luto. Se você quiser que a alegria brote na sua vida, convide Jesus para entrar na sua casa. Deixe Jesus entrar na sua casa. Vamos mais para frente agora. O sol se esconde diante da cruz. Nós vamos dar um pulo bem grande, porque nós já vamos para a cruz. O sol,
Ele não escuta, ele não vê, ele é um astro. Mas na hora que Jesus estava na cruz, o sol se escondeu, não clareou a terra, ficou ofuscado. Teve vergonha de olhar para Jesus na cruz. O sol, gente, o sol é inanimado, não tem vida, ele é uma bola de fogo, uma bola de gases, uma estrela. Mateus 27, verso 45 diz assim: a partir do meio-dia, houve trevas sobre toda a terra. Não foi só lá na Galileia, não foi só lá em Jerusalém, não foi só na Judéia, não foi só na Palestina. Houve densas trevas em toda a terra, em todo o planeta. E às 3 horas da tarde, até às 3 horas da tarde, a terra ficou sem luz, totalmente sem luz. Outra coisa que nos impacta muito, irmãos e amigos, é esse texto aqui, Mateus 27, 51. As pedras se partiram quando Jesus morreu na cruz. Você já deve ter visto por aí nas montanhas, nas serras, nas beiras da estrada, em alguma zona rural, em algum lugar por aí, você já deve ter visto umas pedras que parecem que foram serradas, partidas, parecendo um queijo quando você corta assim com uma faca. As pedras de todo o planeta Terra se partiram quando Jesus morreu na cruz. E a gente lê e a gente ouve que Jesus morreu na cruz, mas às vezes parece que o nosso coração é mais duro que as pedras. Vamos ler o texto? Vamos ler o texto das pedras? Mateus 27, 51. Quando Jesus morreu na cruz, houve um terremoto no planeta todo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Volta aí a imagem da rocha também. Em qualquer lugar que você viu uma rocha dessas partida, eu já vi muitas dessas pedras partidas, porque eu sou de São Rafael, e ao redor de São Rafael tem uma trincheira de serras. E eu subi muitas vezes as serras com meu pai quando eu era adolescente. E as serras tem muitas pedras quebradas, parecendo que foi quebrada de martelo. Pedras grandes, gente. Em qualquer lugar do mundo que você passar e você vir uma pedra bem grande, quebrada, não pense que ali foi uma pessoa que quebrou. Foi o terremoto da morte de Cristo. Quando Jesus disse, está consumado, o seu queixo caiu no seu peito e as pedras se partiram. Em todo o planeta Terra, as pedras se quebraram. Será que pedra sente dor? Quem aqui acha que pedra sente dor? Levanta sua mão. Tu já viu uma pedra dizendo, ai meu Deus, estou me acabando de dor? Pedra não tem vida, pedra não tem sentimento, pedra não sente nada. Pedra é pedra. Mas nosso coração dói. Nosso coração sente dor. Quem é mais duro? Pedra ou nosso coração? Deveria ser a pedra. Deveria ser a pedra. Isso é para refletir, gente. Se você sair daqui hoje sem ter tido um encontro com Deus, talvez você não encontre Deus nunca mais. Porque eu podia ter escolhido qualquer outra história da Bíblia. A Bíblia está cheia de lindas histórias que impactam a nossa vida. Mas nenhuma história se assemelha à mais linda e mais poderosa de todas as histórias, a história da cruz. A história da cruz de Cristo. Nenhuma história é como esta. Se esta história
não provocar mudança em você, você não vai ser mudado com nada no mundo. Nada do mundo vai mudar a sua vida se essa história não provocar mudança em você. A terra tremeu e pessoas ressuscitaram. Olha, o terremoto foi tão profundo, foi tão extraordinário, que os sepulcros em volta de Jerusalém se partiram, se abriram. Na hora que Jesus morreu, aqueles sepulcros se abriram. Ficou aquele monte de buraco na terra. E na manhã do primeiro dia, quando Jesus saiu da sepultura, quando Jesus ressuscitou, aqueles mortos que tinham morrido com a fé em Deus, que a Bíblia chama de santos mortos, eles saíram da sepultura, entraram na cidade e disseram: eu sou fulano, que morri há tanto tempo atrás, e o Senhor me devolveu a vida. Ele ressuscitou e eu também ressuscitei. E ainda tem gente que duvida que Jesus ressuscitou. Vamos ver mais? Olha o verso 52, Mateus 27, 52, diz assim: os túmulos se abriram e muitos corpos de santos já falecidos ressuscitaram. Essas pessoas ressuscitaram. E Jesus levou essas pessoas para o céu e nunca disse quem são elas. Sabe para quê? Para você não adorar nenhum nome de ser humano. Porque se a Bíblia dissesse que Jeremias ressuscitou e foi para o céu, poderia alguém querer adorar Jeremias, fazer oração para Jeremias. E se a Bíblia dissesse que Daniel foi ressuscitado e Jesus levou para o céu, muita gente ia fazer culto para Daniel. E a Bíblia esconde os nomes desses, mas eles foram ressuscitados e foram levados para o céu. Amém? E do jeito que Jesus ressuscitou aqueles que estavam mortos naquele tempo, quando ele vier, também vai ressuscitar os que creram nele e que estão embaixo da terra. Amém. A terra vai devolver os que creem em Deus. Amém. Aqueles escolhidos de Deus. Então, naquele momento ali da cruz, diferentes pessoas aceitaram Jesus como Deus. E nós vamos ver aqui, pelo menos 3 tipos de gente diferentes, pessoas diferentes, que reconheceram que Jesus era Deus. Esse homem aqui, gente, é um centurião romano. Centurião é um comandante que dá ordens a uma escolta de 100 soldados. É uma autoridade de poder que conduziu todo o sofrimento de Cristo, que ordenou que açoitasse, ordenou que fizesse tudo por Jesus. Ordenou que Jesus fosse amarrado, ordenou aos soldados que pregassem Jesus com prego, porque muitos dos crucificados eram crucificados amarrados. Jesus foi crucificado com prego. E esse homem comandando esses 100 soldados para guardar e para executar essa ação sobre Jesus. E quando Jesus morreu na cruz, o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto. Que terremoto? O terremoto que quebrou as pedras em toda a face da terra. O centurião viu o terremoto e os soldados que estavam com ele, sob o seu comando, também viram. E as coisas que haviam sucedido, ou seja, eles viram quando Jesus estava na cruz, e Jesus disse assim: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Ele viu a bondade do rosto de Jesus. Aquele centurião, ele ficou abalado com a natureza de Jesus, com a bondade dele. Como é que alguém sofre tanto e não se zanga? Então, o centurião e os soldados tiveram um grande temor e disseram: o que é que eles disseram? Diga também o que eles disseram. Verdadeiramente este era o Filho de Deus. Aleluia, glória a Deus. Eles confessaram, esses homens eram incrédulos, pagãos, adoravam ídolos, não tinham nada a ver
reconheceram que Jesus era Deus. O malfeitor que foi crucificado ao lado de Jesus, porque foram crucificados dois criminosos, um à sua direita e o outro à sua esquerda. E um deles, mesmo ali crucificado, reconheceu que Jesus era Deus. Enquanto o outro blasfemava e dizia para Jesus: você não é o Filho de Deus? Salve a ti mesmo, salve a nós também, porque nós estamos aqui na mesma situação de desgraça. E aí um deles, o que estava à direita de Jesus, disse assim, disse o texto diz o que ele disse, olha, e acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Esse homem, esse malfeitor, esse criminoso, ele sabia agora que Jesus era Deus, que Jesus tinha vindo aqui para estabelecer um reino, que Jesus ia voltar para o céu e que um dia Jesus ia vir de novo para instalar o reino eterno aqui nesse mundo. Aquele homem crucificado, aquele bandido, entendeu tudo. E por que hoje as pessoas não entendem? Fica colocando caraminholas na Bíblia, coisa que a Bíblia não diz. Aquele malfeitor reconheceu que Jesus era Deus. E sabe o que uma pessoa precisa para ser salvo? Reconhecer que Jesus é Deus. Amém. Só isso. E reconhecer que Jesus pode salvar. Porque Jesus não está escolhendo gente boa para ele salvar, não. Porque se ele fosse escolher gente boa, ele ia voltar para o céu sozinho. Jesus está procurando pessoas que acreditem nele, que acreditem que ele pode. E nós cremos que vocês acreditam que ele pode. Olha, outras pessoas diferentes que acreditaram e reconheceram Jesus como Deus: José de Arimateia e Nicodemos. Depois disto, ou seja, depois que Jesus estava morto, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que em oculto, pelo receio que tinha dos judeus, esse José de Arimateia era um membro do Senado Federal da Judéia. Ele era das maiores autoridades do povo de Deus. E se ele confessasse seguir a Jesus, ele seria tirado do seu cargo. Então ele seguia Jesus secretamente, e não dizia para ninguém que seguia Jesus. Ele rogou a Pilatos, que era o governador, que permitisse tirar o corpo de Jesus da cruz. Pilatos lhe permitiu. Então foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus da cruz. E o outro importante, o outro líder, príncipe de Israel, líder do povo, autoridade da religião, o nome dele era Nicodemos. Esse Nicodemos é aquele que foi ter com Jesus de noite, com vergonha, para que os colegas não vissem, não soubessem que ele estava indo até Jesus. Foi de noite, escondido. Esse Nicodemos agora ele perdeu o medo. No dia que você aceitar Jesus, você perde o medo. Você tem coragem de assumir: eu creio em Jesus. Vai para onde? Vou para a igreja. Você agora é crente? Sou. E daí? Porque as pessoas se importam quando você vai para a igreja e já diz: agora fulano é crente, aprontou de tudo, pintou e bordou e agora está todo santinho. Mas ninguém se importa quando você está lascado, afundado. Ninguém se preocupa de dar uma palavra para você. Se você estiver arrasado, devendo, viciado, drogado, bêbado, mentindo, adulterando e matando, ninguém se importa com você. É como se você não existisse. Mas se você for para a igreja, logo os seus vizinhos e a sua própria família vão se incomodar com a sua vida e vão querer saber por quê. Mas você agora é crente? E você é daquela igreja? Eu sou daquela igreja. Porque nós só temos que prestar conta de nós a Deus. Nicodemos é aquele que tinha ido conversar com Jesus de noite. Ele também foi para onde? Sepultar Jesus, gente. Ele foi e levou cerca de 35 quilos de um composto de mirra e aloes. A Bíblia diz que Jesus foi morto com os criminosos, mas na sua morte ele esteve com os ricos da terra.
Bíblia diz, porque nada faltou para Jesus, nem mesmo depois dele morto. 35 quilos do melhor perfume do mundo para colocar no seu corpo morto. Deus seja louvado. Deus cuida dos detalhes dos seus filhos, do jeito que Ele cuidou de Jesus nesse mundo, enviando anjos para conduzir, esconder Jesus no Egito para Herodes não matá-lo quando ele era um bebê, dando sonhos a José, orientando José, volta com o menino para a Judéia, porque aquele que queria matá-lo já está morto. Tudo, Deus guiando o tempo todo, gente. Deus é bom. Repita comigo para você não ficar com sono. Deus é bom. Então eles tomaram o corpo de Jesus, os dois homens mais ricos que tinha, levaram Jesus, enrolaram o seu corpo no lençol, com os aromas, como é de costume entre os judeus, na preparação para o sepulcro, e levaram Jesus. Uma grande pedra, uma guarda de 100 soldados foi colocada em volta do sepulcro, para impedir que alguém tentasse contra a sua segurança. Isto por quê? Porque Jesus tinha dito que ia se entregar aos homens maus, os pecadores, ia ser morto, crucificado, mas no terceiro dia ia ressuscitar. Então, quando Jesus morreu, os homens que tinham poder e influência levaram Jesus e sepultaram. Então, uma guarda de 100 homens foi colocada em volta do sepulcro. O sepulcro era um buraco cavado numa pedra. Em volta daquela pedra tinha 100 soldados armados, para não deixar ninguém tirar o corpo dele dali. Os sacerdotes fizeram o que puderam para manter o corpo de Cristo onde ele foi posto. Foi fechado com tanta segurança em seu túmulo, como se nele devesse permanecer para sempre. E a Bíblia diz lá no Salmo 2, que Deus deu risadas no céu. Deus riu daqueles homens. Pode ler o Salmo 2, hoje de noite, quando você chegar em casa. No Salmo 2, diz que Deus, o Espírito Santo revelou ao salmista Davi. E Deus deu risada. Ele não sabe de nada. Esses homens não sabem de nada. Eles querem que o meu filho fique preso dentro de uma pedra, morto. Deus deu risada na cara deles. Por quê? Porque quanto maior o número de soldados colocados ao redor do sepulcro, tanto mais vigoroso foi o testemunho de que ele ressuscitou. Amém. Amém? Glória a Deus. 100 pessoas saíram dali dizendo para todo mundo que ele tinha ressuscitado. Então, o que o inimigo faz para destruir você, Deus inverte em bênçãos, em maravilha na sua vida. Porque Deus é especialista em fazer isso. Então não foi 1 ou 2 ou 10 soldados, não. Foram 100 que presenciaram a ressurreição de Jesus. Porque uma hoste celeste circundava o sepulcro. Eles não viam, os soldados romanos não viam os anjos. Mas havia uma hoste celestial em volta do túmulo. Anjos magníficos em poder, que aguardavam, esperando o momento de saudar de novo o príncipe da vida. Amém. E o comentário do Espírito Santo diz assim: o anjo que ocupa no céu o lugar de Lúcifer foi enviado para chamar Jesus da sepultura. E quando aquele anjo chegou diante da sepultura, todos os 100 homens caíram por terra com a sua luz. E ele disse: Filho de Deus, teu pai te chama. E Jesus se levantou. E nunca mais ele cairá. Amém. Ele se levantou e ele passou muito tempo ainda aqui na terra com os discípulos. Afirmou que vai voltar. E
vai voltar. Amém. E Ele está esperando por nós, porque Ele quer nos levar com Ele. Amém. Jesus está esperando você. Amém. Foi para vigiar para que os discípulos não roubassem o corpo. Vejam como o incrédulo é idiota. Todo incrédulo é idiota. Então seja crente. Queriam que aqueles homens impedissem que os discípulos fossem tirar o corpo. Para que os discípulos iam querer um corpo morto? Então, gente, o anjo Gabriel, que hoje ocupa o lugar de Lúcifer, ele desceu pessoalmente. Foi ele que anunciou que Maria ia ter um filho do Espírito Santo. E foi ele que desceu para tirar Jesus da sepultura e disse: Filho de Deus, teu Pai te chama. E Jesus foi para o céu. E Jesus vai voltar. Repita comigo: Jesus vai voltar. Você quer se preparar para esse dia? Porque esse será o grande dia da grande festa. Mas Jesus está esperando por você. Não fique fora. Não demore mais. Ele vai voltar e vai ser tão justo. Filho meu, Teu Pai te chama. Exatamente. Então, a sentença será a mesma. A Bíblia diz em Mateus 25 que ele vai dizer assim: venham benditos de meu Pai, tomai posse do reino que está preparado para vocês desde antes da fundação do mundo. Jesus ama você. Não se esqueça disso. Jesus me ama. Eu posso não valer nada. Você pode não ser importante aos olhos das pessoas, mas Jesus ama você. E Jesus está esperando por você. E você não precisa fazer nada. Só precisa reconhecer que Ele é Deus e que Ele pode lhe salvar. Vou convidar mais um louvor. Se você sentir vontade de voltar para Deus, de entregar sua vida a Deus, enquanto Davi vem louvar, você vai ficando em pé. Se você tiver vontade de voltar a frequentar os cultos, voltar a ler a Bíblia, pode vir, Davi, pode louvar. Boa noite a todos. Em nome de Deus, possa ser louvado. Muitos filhos tão queridos estão
estão longe do lar e comigo à mesa necessitam estar. Ainda falta você se decidir. Ainda falta você o aceitar, pois não foram em vão aqueles cravos nas mãos. Não, não, não. Falta você se decidir. Falta você não resistir. Dá tanto amor ao seu Senhor. A festa está preparada, mas falta você. A festa está preparada, só falta você. Amém. Glória a Deus. Então agora chegou o momento que eu quero convidar aqui na frente as pessoas que ficaram com o coração alegre por este convite. Pessoas que querem estar nesta festa, venham para aqui, nós vamos fazer oração. Você que esteve longe, amém, glória a Deus. O Espírito Santo está chamando nessa noite, glória a Deus. A festa é para você, irmão. Você não vale nada, ninguém acredita em você. Eu não valho nada, ninguém acredita em mim. Somos pecadores. Mas Deus acredita na sinceridade do seu coração. Volte para Jesus, volte para os cultos. Venha, participe, se prepare. Amém. Glória a Deus. Você que quer entrar na festa de Deus, venha aqui para frente. Você andou longe, você desobedeceu a Deus, você ficou ausente dos cultos. Está se sentindo fraco, tem problemas, quer orar por alguém da sua família, tem alguém com problemas da sua família, que você precisa orar por essa pessoa. Você primeiro precisa vir para Jesus, aí você pode orar por alguém. Tem mais alguém que quer vir para essa oração? Você que está fraquinha, que está fraquinho. Amém, glória a Deus. Esse convite não é nosso, é o Espírito Santo que faz a você. Se você morrer hoje, morra salvo. Amém. Se você veio aqui na frente, na presença de Deus, o céu está filmando. Você está sendo recebido. Jesus disse que há festa no céu quando um pecador se arrepende. E quem faz a gente se arrepender é a palavra de Deus, é a ação do Espírito de Deus. Vocês que vieram aqui na frente, a vida vai continuar do mesmo jeito para vocês, externamente, mas dentro de vocês não. Dentro de vocês vai ter, a partir de hoje, um compromisso com Deus, renovado neste momento. Este é o momento de renovar o seu voto com Deus. Esteja aqui, nos cultos, buscando ao Senhor, porque nós estamos aqui todos os cultos e nós ainda somos fracos, muito fracos e errantes. E se você ficar longe, como é que você vai ser forte? Nós estamos aqui nos preparando e ainda não estamos prontos. Agora, como você vai estar se você não vier se preparar? Então, reflita, aceite, caminhe com sua família para os pés de Cristo. Vamos fazer nossa oração final deste culto. Feche seus olhos. E se ainda tiver alguém aí que sentiu o chamado de Deus para retomar sua vida cristã, venha para cá.
Porque se você não vier, Deus entende que você não aceitou o chamado. Querido Deus, esses vieram aqui na frente corajosamente, reafirmando, Senhor, que creem na Tua palavra e que reconhecem o Senhor como Deus. Amém. Os outros que não vieram aqui na frente, Senhor, também ficaram em pé, reconhecendo o Senhor como Deus. E que o voto de consagração seja renovado no coração de todos. Amém. Nós que estamos aqui em todos os cultos e aqueles que não estão vindo mais aos cultos e aquele que está aqui pela primeira vez, Senhor. Que o Seu Espírito Santo encontre espaço no coração de cada um de nós, para nos dar forças para lutar contra nós mesmos, contra nossas fraquezas, para que possamos juntos encher esta igreja de verdadeiros adoradores. Amém. Pessoas que adorem a Deus em espírito e em verdade. Agora nós pedimos uma bênção pelo lanche que nós vamos servir ali em cima, e que seja bom para a saúde de todos. E que essa semana seja uma semana de muitas bênçãos na vida de cada um. E que esta alegria de hoje se repita quarta-feira, se repita sábado, se repita domingo. E que cada um que veio hoje chame outros, para que a tua casa fique cheia. Amém. Porque o Senhor está esperando um por um para celebrar a grande festa. Amém. Nós te agradecemos, te rendemos honras, glórias e louvor em nome de Jesus. Amém. Sintam todos abraçados por Jesus.